diz que o Senhor abriria as janelas dos céus, derramaria chuva de bênção sobre nós, sobre aqueles que estão nos ouvindo pela internet também. Ó Deus, aqueles que estão contribuindo de vários lugares, irmão, nós já recebemos, ó Deus, recursos até de fora do país, Pai. Nós temos visto a mão poderosa do Senhor agindo em favor desta obra. Ó Deus, nós temos procurado ser fiéis em tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, pregado o genuíno, autêntico, verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prospere, que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre nós, de tal forma que haja abundância, bênção, prosperidade, unção, graça e glória da parte do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prospere, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos encha com a tua paz. Ó Deus, que nunca falte mantimento na casa dos teus servos, nem na casa do Senhor, mas os nossos celeiros superabundem. Ó Deus, as nossas casas transbordem, o nosso vinho de lagar. Ó Deus, os nossos celeiros sejam abençoados, tudo que tocarmos sejam abençoado pelo Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abençoa o teu povo, prospera. Nós repreendemos todos os demônios que tentam tragar, que tentam embaraçar, atrapalhar, impedir a chegada de recursos, de bênçãos aos filhos de Deus. Ó Deus, vai caindo por terra essas ações malignas, que os teus anjos estejam amarrando, amordaçando, imobilizando, lançando por terra, caído por terra, derrotado, arrancado, em nome de Jesus. E apenas os teus anjos estejam trabalhando, trazendo negócios, serviços, clientes, bênçãos, o sobrenatural de Deus na área material, na vida de cada um dos nossos irmãos. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Então você pode trazer aqui à frente, pode ir ali atrás, se quiser passar a maquininha, ou fazer o Pix, fica à vontade. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor Rildão vai estar ministrando a palavra. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Levanta as duas mãos para o céu e fala assim: Senhor, derrama da tua glória, da tua graça sobre o teu servo. Fala comigo: eu abro o meu coração para receber a boa semente da tua palavra. Se alguém precisa mudar, esse alguém sou eu. Por isso, Espírito Santo, faz a tua obra na minha vida e me abençoa através do teu servo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tamo junto. Irmãos, amém, graça e paz, aleluia. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20, texto maravilhoso. Hoje eu quero pedir a Deus graça, misericórdia, para que a gente possa trazer uma palavra do céu para o seu coração. Que Deus possa me usar, abençoar a sua vida, aqueles que nos assistem, nos ouvem, aqueles que em algum momento vai parar para ouvir esta palavra. E eu quero dar como tema nesta manhã, diante de tudo que nós estamos vivendo, quando Deus transforma o medo em confiança. Fala assim: o meu Deus transforma o medo em confiança. Amém, amados? O medo, às vezes, ele apesar de ser algo que às vezes ninguém quer passar, ou seja, o medo ele sempre traz para a gente
aquele sentimento de derrota, né, de fracasso, eu sou fraco. Mas, na verdade, o medo também pode ser uma mola propulsora para a sua vida. O medo, em algum momento, a gente sentir medo, pode ser algo bom, pode produzir algo espetacular, tremendo. E Deus faz isso. Na minha vida, em todos os momentos que eu me vi acuado, eu me vi assim numa situação de desespero, de medo, né? Algo veio para me abater. Eu percebi que quando eu me coloquei diante de Deus e eu coloquei essa situação que estava me amedrontando diante de Deus, Deus trouxe sobre a minha vida uma unção de coragem. Nós é que não temos a paciência, não é? Nós é que às vezes não sabemos nos posicionar. E é importante nós olharmos para a Escritura, olharmos para a palavra de Deus, como isso se revela na palavra de Deus. Isso se revela na vida de homens tremendo. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Pedro, né? Pedro começa a sua vida muito mal, não é verdade? Seu discipulado ali com Jesus, ele nega e tal. E depois Pedro se torna uma ferramenta extraordinária na mão de Deus. Você vê que a vida de Pedro ela é crescente. E nem sempre na nossa vida a gente começa bem, nem sempre. Às vezes o início da nossa vida é um início de tropeço, é um início de altos e baixos. Mas vai chegar um momento que Deus, se você souber se posicionar em Deus, Deus vai transformar esses medos seus, essas inconstâncias na sua vida, em unção, em poder. E Deus vai transformar em confiança. Você vai se tornar uma pessoa forte, inabalável. Que quando você estiver diante de uma situação difícil, não vai te abalar. Porque você já passou por situações que te ensinaram. Não é verdade? Então há várias maneiras da gente aprender na vida. A gente aprende com os erros dos outros, não é verdade? A gente olha para o lado e vê pessoas errando, você fala assim, poxa, eu não quero passar por isso para aprender a me posicionar. E também você aprende com seus próprios erros. E às vezes não é necessário que você passe por nenhuma dessas coisas, nem veja os outros, né? Nem olhe para as suas dificuldades, para as suas lutas, mas você também pode aprender com a própria palavra e com o Espírito Santo de Deus, irmãos, que Ele é aquele que nos ensina, que guia, que nos dá luz, não é? Que abre o nosso coração para o entendimento, abre a nossa mente, é aquele que nos fortalece, é aquele que está sobre nós. Nós precisamos ver Deus de forma mais ontológica, ou seja, de forma mais pessoal. Não é? A gente precisa ver o Espírito Santo. Às vezes nós tratamos o Espírito Santo como algumas seitas tratam, como uma energia, não é? Como uma coisa que eu invoco em algum momento e ele vem sobre mim. Não, o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é Deus, ele está em você. Ele fez morada, ele te selou, você é de Deus, selado, garantido pelo Espírito da promessa. Isso está na palavra lá em Efésios. Então, você é do Senhor. Nos momentos que você se sentir ameaçado por qualquer coisa que seja, qualquer coisa, você precisa invocar o Senhor e dizer, Deus, Tu és o Senhor da minha vida, não é? E a gente vai ver isso nesse texto. Observe esse texto, no versículo 1 em diante. Josafá, ele é um rei extraordinário. E ele não tem como, irmãos, a gente não sentir medo diante de ameaças, não é? Principalmente quando o inimigo ele é maior do que nós, ele tem mais força, entende? Ou seja, eu, você, como pessoa, né? Nós somos fracos, sim ou não? Mas há uma força em nós, poderosa. Fala assim comigo, eu sou fraco. Por isso que, né, a palavra de Deus diz assim, quando eu reconheço que eu sou fraco,
Aí eu me torno o quê? Forte, não é? Então, assim, eu sou fraco, mas há uma força em mim que me faz forte. Olha para o seu irmão e diz assim: você é forte. Aleluia! Fala para ele: você é forte, meu irmão. Aleluia! Há uma unção de Deus que vai transformar esse teu medo em coragem. Não temas. O povo de Deus não pode temer, irmãos, diante das ameaças. Olha esse posicionamento de um líder de Deus, de um homem, de um rei, né, que está à frente do povo de Deus. Ele é ameaçado por um exército inimigo, e a Bíblia vai falar disso, eram os inimigos deles, moabitas, amonitas. Eles estavam ali, né? Aqui você vai ver que eles eram ali, o povo árabe se reunindo para destruir o povo de Deus, em vários exércitos. E a Bíblia diz no versículo 1, depois disso os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Mas, observe, ele recebe no versículo 2 essa má notícia. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, e outro do lado do Mar Morto já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Ou seja, eles estavam ali já preparados contra Josafá. Ou seja, Josafá recebe essa informação das pessoas que estavam ali, dos espiões de guerra. Todo o exército tinha aqueles espiões que estavam em lugares estratégicos para observar o inimigo e ameaças daqueles exércitos que estavam em sua volta. Ou seja, ele recebe uma má notícia e diz: olha, está vindo contra ti uma grande multidão. Essa é a palavra. Uma grande multidão. É uma ameaça de destruição total. Nosso povo será destruído. É assim que nós nos sentimos às vezes. Nós seremos destruídos. As pessoas hoje, né, você abre a rede social e isso vai nos acovardando. Quando você vê as más notícias, às vezes, irmãos, nós mesmos estamos produzindo isso. Nós produzimos, ao invés da gente produzir coragem, encorajar as pessoas, ao invés da gente se posicionar em Deus e dizer: olha, eu sou do Senhor, eu não tenho medo de coisa nenhuma. Nós nos acovardamos, nós ficamos temerosos diante de más notícias que chegam. Ah, fulano está fazendo isso. Ah, o inimigo está fazendo isso. Ah, tem gente fazendo isso e tal. Irmãos, pode fazer o que quiser, nós somos do Senhor. Não há nada que possa contra a nossa vida, não há nada que possa destruir a igreja do Senhor. Irmãos, nós somos a oliveira de Deus. Olha, nós somos o povo escolhido de Deus. Ninguém, irmãos, na história, desde que o Senhor estabeleceu sua igreja, não é? Ninguém conseguiu destruir a igreja do Senhor em nenhum tempo. Porque nós somos indestrutíveis. Entender isso que é o mais difícil, colocar isso em prática. Às vezes a gente até ouve, mas a gente precisa, no momento que a gente se sente ameaçado, mostrar quem nós somos, a nossa essência como igreja, como povo de Deus. A má notícia, aí ele começa a tomar posição. O que eu preciso fazer quando eu recebo uma má notícia? Quando eu estou diante de um diagnóstico contrário, quando eu estou diante de uma situação que é desagradável para mim, não é? Alguém falou algo que me abalou, às vezes é com relação à minha família, às vezes é com relação a um filho meu. Você precisa aprender com a palavra de Deus. Olha que coisa linda, eu preciso ter atitudes. Primeiro aqui, versículo 3, a palavra me ensina que Josafá, a Bíblia diz que alarmado, observe, ele está alarmado. O que é esta palavra? Ele está em estado, vamos dizer assim, um estado alerta, não é? Mas também tem o sentido de temeroso, né? Mas não é aquele, o temor, ele é uma situação assim, por exemplo, olha, eu posso passar por dificuldades, mas o que ele faz? Olha o texto, ele decidiu, o que ele fez? Consultar o Senhor. Outra tradução diz assim, que ele decidiu buscar o Senhor. Amém?
primeira atitude, diante de uma situação difícil na nossa vida, diante do quadro caótico que nós estamos vivendo, que a igreja está vivendo, que o mundo está vivendo, que o país está vivendo, trazendo para a nossa realidade, para o Brasil, o que é que nós precisamos fazer como igreja? Primeiro, buscar o Senhor. Buscar a Deus. Onde está a nossa confiança? Entende? A nossa confiança está em Deus. Fala comigo, a minha confiança está em Deus. Amém, irmãos? Entenda isso. Ele decidiu consultar o Senhor, proclamou, ele tomou atitudes. Olha, ele não somente ele ficou no campo ali, eu confio em Deus, mas aí você vai deixar todo o problema nas mãos do Senhor. Não, Deus, irmãos, ele age através da sua vida. Deus age através de homens, de pessoas. Deus age através de mim. Deus age através da minha família. Deus age através de homens. Deus escolheu homens. E olha que coisa linda, ele decidiu consultar o Senhor, proclamou, ele tomou uma atitude, um jejum, né? Um ato de humilhação diante de Deus, porque ele sabia que só Deus poderia resolver o seu problema. Entende? Quando a gente não tem condição, o inimigo às vezes é maior, né, mais forte, a gente sabe que só uma ação de Deus pode mudar o meu cativeiro. O que é que eu faço? Eu preciso tomar atitude. Primeiro, buscar a Deus, jejuar, orar. E aí a Bíblia vai falar sobre isso, né? Ele jejuou, orou, ele chamou todo o reino de Judá, reuniu-se, pois, o povo. Não é? Ele reuniu o povo, ou seja, eu não posso ficar sozinho. Aqui tem uma lição linda, ou seja, nós não vencemos as nossas guerras sozinhos. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de pessoas, nós precisamos da igreja do Senhor, nós precisamos daquele povo que guerreia, que congrega comigo, que anda comigo. Eu preciso do meu pastor, do meu líder, eu preciso do meu líder de célula, eu preciso do obreiro, eu preciso daquela pessoa de confiança que está sempre intercedendo pela minha vida. Entende? Nós precisamos de pessoas assim. Nós precisamos de intercessores, nós precisamos de pessoas que entrem na guerra junto comigo. Aleluia. Irmãos, Deus vai agir através dessas pessoas. Deus vai me fortalecer. Olha que coisa linda. Ele reúne o povo, vindo, olha, de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Gente, esse é o tempo. Esse é o tempo de reunir o povo para buscar a ajuda de Deus. Entende? E o que é que às vezes tem acontecido por falta de direção? Por falta de discernimento, o povo de Deus se divide. Ao invés de se juntar, aí a gente percebe que as pessoas não têm visão de reino. A gente percebe que as pessoas, a sua luta, não é? Elas esquecem Efésios capítulo 6. Poderia até inverter o versículo, né? Mas a luta é contra pessoas, não é contra carne e sangue, não é contra principados. Não, é o contrário. A nossa luta é contra as potestades do mal, contra os principados que estão agindo. Não é? Este mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo, ele está agindo. Ele usa pessoas, e a palavra de Deus, irmãos, olha, ele não fica escandalizado de eu dizer a você, ele vai usar pessoas também, que são pessoas que estão dentro das congregações. A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que no final dos tempos, né, o Senhor, Satanás, ele vai usar até os filhos da luz. Aquelas pessoas conhecedoras da palavra. Mas elas serão enganadas. Há muita gente, irmãos, debaixo de engano. Há muita gente que não tem discernimento no momento de pressão, no momento onde nós somos acuados de certa forma. Então, é necessário, irmãos, nós termos discernimento para saber lidar com as situações difíceis que nós temos passado. É importante isso, eu quero dizer aqui a vocês. Observe a atitude dele, né? Ele reúne,
vai buscar a Deus, versículo 5, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém. Observe que há uma transformação, né? Ele está buscando essa transformação, Deus está agindo na vida dele, na vida das pessoas. Deus está transformando todo aquele medo, através de pessoas, de atitude, de ações, em coragem. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Ele fez uma oração, mas não é qualquer oração. Se você ler essa oração aqui, é uma oração, uma das mais lindas da palavra de Deus. Você vai ver depois também em outras situações, Neemias, quando ele está diante daquele desafio da reconstrução dos muros de Jerusalém, ele passa pelo mesmo processo. O que a Bíblia fala sobre Neemias? Que ele está lá bem no palácio, numa situação de conforto, aí de repente vem um dos meus irmãos e diz: olha, Jerusalém está em ruína, está em caos. E aí o que ele faz? Ele sai da sua zona de conforto. E a Bíblia diz que ele orou, jejuou e chorou diante de Deus. Ele passa dias lamentando e buscando o Senhor. Então ele se posiciona espiritualmente. Quem eu sou em Deus? Eu me posiciono, eu tenho um Deus poderoso. E ele faz uma oração parecida. E ele diz assim, ele vai falando como se Deus tivesse se esquecido, não é verdade? Mas na verdade essa oração, irmãos, ele está falando ao coração de Deus. É uma oração de quem tem intimidade com o Senhor. É uma oração de quem está sofrendo e diz: Deus, olha, Tu és a minha força, Tu és a minha confiança. A Tua palavra traz essa afirmação que Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. E eu declaro que Tu és o meu socorro, que em Ti está toda a minha confiança. A minha confiança não está nos homens, meu Pai. A minha confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, oh glória. Irmãos, levante a sua voz, erga a sua voz aos céus, que Deus ouve. Ele diz: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és Tu Deus que está nos céus? Ele está fazendo uma pergunta para o próprio Deus. Ele está dizendo: não és Tu que é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para abrir o mar vermelho e fazer Teu povo passar a pés enxutos? Não és Tu esse Deus? Em outras palavras, ele está dizendo assim: papai, olha o que está diante de mim. Eu serei esmagado. Mas Deus, os meus pais contam a Tua história dos Teus feitos e são maravilhosos os Teus feitos. Por isso eu não temerei. Aí ele começa a dizer: Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Quem é que domina, irmãos? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Até para o diabo agir, é Deus que está permitindo. Presta atenção, irmãos, a vitória já nos foi dada através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Ele já deixou o inferno e tomou as chaves da mão do diabo. O diabo não tem a chave nem sequer do inferno. Tudo está nas mãos de Deus. Há poder na mão do nosso Deus, irmãos. Deus pode todas as coisas. Por mais que você esteja enxergando com os teus olhos um caos diante de você anunciado pelas mídias, eu quero te dizer, há um Deus que pode transformar o teu caos. É assim que eu devo me posicionar. Aleluia. Na palavra, naquilo que eu conheço de Deus. Não é no jornal tal, no jornal aqui, no jornal aqui. Irmãos, há mídias que influenciam as pessoas. Eu tenho observado isso, eu estava assim observando algumas coisas, né? Como que a mídia, ela é tendenciosa, ela é mentirosa. Essa semana houve tantas mentiras
né? Então a gente vê, é só você observar um, observar outro, observar aquelas pessoas que não têm vínculo, que não têm interesse, as notícias que surgem, pode ser algo falso. Então a gente às vezes vai multiplicando essas coisas nas nossas redes sociais. Nós temos que ter cuidado, nós temos que orar a Deus para termos discernimento. Aí a Bíblia diz: força e poder estão em tuas mãos, ninguém pode opor-se a ti. Olha que oração. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu inimigo, do teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja contigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Presta atenção nessa oração de posicionamento. Senhor, olha, a situação está difícil diante de mim, mas, Senhor, Tu és o Senhor de todas as coisas. Nós clamaremos a Ti em nossa angústia. Aleluia. Oh, meu Deus. Versículo 10 diz assim: mas agora aí estão os amonitas, moabitas. Ele começa a citar os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles, não destruíram. Em outro tempo, o povo de Deus tinha feito bem àquele povo. O que eles estavam fazendo? Retribuindo com o mal. Não é assim que a gente faz? A gente abençoa pessoas e elas se levantam contra a gente. Quantas pessoas que você já estendeu a mão e hoje é teu inimigo? Quantas pessoas que nós já abençoamos e hoje se levanta contra nós? Quantas pessoas que já comeram na tua mesa, se tornaram traidores, maldizentes contra a tua vida? Ah, meu irmão, eu já estou acostumado com essas coisas. Falar a verdade para você, nada para mim é surpresa, nada. Quando acontece uma situação assim difícil, outro dia eu estava compartilhando com o Gil, é nos momentos mais difíceis, né, que Deus vai transformando. Medo é normal, você é ser humano, né, é normal, mas não deixe esse medo te abater. Transforme esse medo que você está sentindo em confiança em Deus. E observe o que Deus faz. Ele diz: vê agora como estão retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Presta atenção, aqui é o ponto zero. Ponto zero de uma situação difícil na vida. O que é isso, ponto zero? É quando a gente chega, sabe, o fundo do poço? Tem gente que chega assim: pastor, eu estou no fundo do poço. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você não tem mais como descer. Já está no fundo já, não é verdade? Tem mais como descer. É dali, só sobe. Porque se você não tem mais como descer, está no fundo do poço, já está no limite, não tem mais para onde ir. Mas aí Deus começa a trabalhar na sua vida. Olha o que ele fala, a sabedoria deste homem. Ele diz assim: olha, mas os meus olhos, presta atenção, a minha confiança estão em ti. Ele não está dizendo assim: o meu exército que o Senhor me deu é poderoso. Ele não está dizendo assim: olha, nós somos homens treinados na espada e nós vamos vencer e nós vamos derrotar esse inimigo. Não, ele reconhece. Ele diz assim: olha, eu reconheço que sou fraco, eu reconheço que eu não tenho força nenhuma, que eu não tenho capacidade nenhuma de vencer, mas os meus olhos, a minha fé, a minha confiança está posta em ti, irmãos. Aí Deus começa a se mover, porque, irmãos, Deus não aguenta ver um crente, um servo de Deus, irmãos, quando ele está ali naquela situação de lamento, de dor, e ele coloca toda a sua vida no altar do Senhor, ele se
se derrama diante de Deus, ele reconhece a sua miséria, né? Ele reconhece que somente Deus reina sobre a vida dele, que tudo vem do Senhor, que a força vem do Senhor, que a capacidade vem do Senhor, que a unção, que é a capacitação de Deus é do Senhor e de mais ninguém, apenas. Meus amados irmãos, nós temos que estar sempre preparados em qualquer momento da nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a gente tem que deixar o Senhor preparar o nosso coração, não só para os momentos bons, não é verdade? Mas também para os momentos desafiadores. Aí que a gente vê quem são os verdadeiros gigantes. Aí que nós começamos a enxergar pessoas como Davi, que derrotam um gigante. Começa a se levantar homens fortes, poderosos. Versículo 13. Aí a Bíblia diz: todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Observe que ele não isenta ninguém. Ele diz assim: gente, esse é um problema de todos nós. Isso é um problema da nossa família, da família de Deus, do povo de Deus. Isso é um problema de todos nós. Todos sofrerão. Às vezes eu digo assim: eu não vou para essa guerra. Você sabia que quem não entra na guerra não tem direito a despojo de guerra? Muitas pessoas, elas não entendem isso, que elas precisam entrar na guerra, né? E quando você não vai para a guerra, você também não tem direito aos despojos. E os despojos, quando os soldados saíam para a guerra, eles guerreavam, e quando eles destruíam os seus inimigos, eles voltavam com os despojos da guerra. E ali era repartido por família, né? O capitão ali, e era distribuído aos soldados. Claro, os da frente recebiam um pouco mais, mas toda a riqueza do inimigo, todo aquele ouro, prata, tudo que eles encontravam ali era dividido entre aqueles que estavam na batalha. Então também há um prêmio para aqueles que lutam, para aqueles que guerreiam. E a Bíblia diz, então, veja bem, quando a gente sai da zona de conforto, há um movimento no meio do povo de Deus provocado pelo próprio Senhor. A gente às vezes não consegue enxergar, mas você sabe o que eu vejo, irmãos? Em meio às dificuldades e às guerras, Deus quer nos mover de onde nós estamos. Às vezes a minha vida está muito cômoda. Eu estou falando de mim para mim mesmo. Às vezes a vida que eu estou vivendo, ela é muito sossegada. Você sabe que uma vida sossegada diante de Deus leva as pessoas a viverem assim, de maneira morna, não é? E aí a Bíblia diz, é melhor que você fosse frio do que morno, né? Antes fosse frio. E isso vai nos matando espiritualmente. Eu acostumo vir para a igreja, sentar no banco da igreja, ouvir a palavra. Eu acostumo com essa vida religiosa. E nada me atrapalha, não tenho nada que está ameaçando a minha vida, está tudo bem. Aí, irmão, quando está tudo bem, a gente estaciona. A gente se acomoda na nossa vida espiritual. É necessário, às vezes, algumas ameaças. E Deus sabe disso. Quando há uma ameaça sobre a tua vida, presta atenção no que eu vou dizer para você. É porque Deus quer trabalhar na sua vida. É porque Deus quer fazer algo novo em sua vida. É porque Deus quer te mudar de posição. Às vezes um problema num filho dentro de casa restaura toda a família. Às vezes um filho que da noite para o dia muda de comportamento, faz você enxergar problemas seus que você jamais enxergaria. Como pai, como mãe. Às vezes um problema na igreja faz os pastores também mudarem de posição. Eu preciso fazer algo, porque eu preciso resolver isso. Então aí eu
Saio daquela posição cômoda que eu estou, não é verdade? Como é bom, irmãos, quando a igreja está cheia, isso é muito bom, mas também leva a gente a se acomodar. Poxa, já estou com a igreja cheia, não é verdade? E aí, não, sai uma pessoa e você fica pensando assim, pô, você perde uma família. E aí, irmão, Jorge, presta atenção, quem não ama, quem é mercenário, e aí João vai falar lá, não é? É importante isso, né? A gente usa, e você pode usar esse texto, João 10:10 fala sobre o ladrão, mas ali está falando do salteador e a Bíblia está falando de pastor. A gente fala assim, o ladrão, né? Veio para matar, roubar, destruir, mas percebe que o contexto é do pastor, do mercenário, daquele que rouba o leite das ovelhas, daquele que só pensa em si. Irmãos, há tantos impérios aí, será que Deus não está tentando, ou Deus não está permitindo, a mão dele não está pesando sobre alguns impérios que estão construídos, onde o povo somente dá, onde a ovelha só é sugada? Não há cuidado, não há pastoreio. Meus queridos, amados irmãos, minha visão de ministério é essa. Pastor tem que cheirar a ovelha, a igreja é uma igreja de comunidade, é uma igreja de relacionamento, é tudo isso que nós estamos buscando e construindo aqui como igreja. Todas as vezes, irmãos, que eu olho para a palavra de Deus, o que tem me atraído e tem me deixado muito feliz aqui, é quando nós sentamos para conversar a respeito da igreja. Por exemplo, os nossos posicionamentos, quais são? Eles precisam vir de onde? Da palavra de Deus. Esses posicionamentos não vêm de pessoas. A palavra de Deus é minha regra de fé e prática. A palavra de Deus é a bússola para a minha vida. Então, as minhas ovelhas, elas precisam serem cuidadas. Deus tem abençoado. A gente ouve aqui o relatório do pastor sempre falando sobre isso. Isso deve alegrar o seu coração. Sabe por quê? Porque nós temos pensado em você. Nós temos aqui orado por você. Nós temos batalhado por você. As pessoas talvez não sabem, mas talvez a sua vida, você tenha tido vitória em algumas áreas da sua vida porque tem alguém orando por você. Deus sempre vai agir no seio da sua congregação, quando Deus tem acesso a essa congregação, irmãos. Falar de Deus não quer dizer que Deus está presente. Senão, a Bíblia, Jesus não ia falar, né? Muitos expulsaram demônios, falaram em línguas, tiveram dons, pregaram a palavra. E o que ele vai dizer a esses homens? Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Entende? Então, a verdadeira igreja do Senhor, ela olha para cima, ela olha para o lado. Ela olha para Deus, ela olha para o irmão. Para a necessidade do meu irmão, para a necessidade dos meus líderes, para a necessidade das pessoas que estão aqui. Todos aqui são importantes, todos aqui têm a sua importância. Nesse lugar, irmãos, nós precisamos nos esforçar para fazer isso cada vez mais. Ninguém pode ser, presta atenção, ninguém pode ser mais importante do que ninguém. Só um deve receber louvor e adoração neste lugar, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Jesus. Respeito, sim, deve haver entre nós sempre, posições, né, de liderança. Vocês sabem e conhecem a palavra. Então a gente precisa praticar isso, a gente precisa amar o nosso irmão, respeitar o nosso irmão, respeitar as pessoas na igreja. Na verdade, as pessoas não são objeto de manipulação. Eu acho que vocês estão entendendo, né? A igreja não é objeto de manipulação. De ninguém. Quem faz isso está errado, irmão. Vai prestar conta para Deus. Vocês têm toda a liberdade, como cidadão, como cidadã, de agir, de tomar decisões. Mas observe que aqui, olha, na congregação, Deus dá discernimento. Fala comigo, na congregação, Deus dá discernimento. Através de quem? De alguém. Deus vai usar o seu líder, principalmente o seu líder. Observe que esse texto aqui, ele vai revelar uma coisa. Em versículo 14, olha. Então, observe. Então, o Espírito do Senhor, quem? O Espírito do Senhor. O Espírito de Deus. A Bíblia diz, veio sobre Jaziel. E aí, irmãos, observe que a Bíblia,
é interessante que todas as vezes a Bíblia fala de alguém, quando alguém tem uma importância espiritual, ele vai dar a sua linhagem. Ele dá a linhagem. Porque não é sobre a vida de qualquer um. E aqui no Velho Testamento, não era a todos. Mas aqui o Espírito, Deus dava a pessoas que ele determinava. Tá? O Espírito não habitava ainda. Fala comigo, o Espírito ainda não habitava. Ele só vinha, olha, por ordem de Deus, para uma missão, para entregar uma palavra sobre os profetas, sobre reis, sobre aquele que Deus escolhesse. Mas Deus escolhe aí, a Bíblia diz, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Giel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf no meio da assembleia. Oh, coisa linda, olha que coisa linda. Amados irmãos, um descendente de Asaf estava ali, um levita, um homem de Deus. E sabe o que aconteceu? O Espírito do Senhor repousa sobre ele. E eles estavam precisando, porque eles tinham orado. Eles tinham dito assim, Josafá estava dizendo, não és tu Deus de Abraão? Aí Deus, olha, eu estou todo arrepiado, irmão. Aí Deus se revela assim. Pá. Deus vai lá e quebra tudo. Deus vai lá e levanta o homem para falar que eu estou aqui. Eu continuo o mesmo. Eu não mudo, irmãos. Tudo está nas minhas mãos. Assim diz o Senhor. Ele se levanta através de um homem de Deus, de um profeta. Deus continua falando, você crê nisso? Você crê, irmãos? Você acha que os homens lá do Velho Testamento, você acha que esse levita era diferente do pastor Rildo na sua essência como homem? Não! A Bíblia diz que Elias, presta atenção, Elias, um profeta, o homem orava, o fogo caía do céu, o homem desafiava os profetas de Baal, o homem era tremendo, cheio do Espírito de Deus, e a Bíblia diz, Elias era sujeito às mesmas paixões dos homens, todos nós. Não há, presta atenção, às vezes nós nos acostumamos, não é? Porque eu conheço o pastor Rildo, eu conheço o pastor Giovanni, nós estamos aqui pregando toda semana, mas quando vem alguém de fora, vocês percebem que há alguma coisa diferente? Não, a pessoa vem pregar as mesmas coisas, mas aí o público reage diferente. Por que isso? Porque nós nos acostumamos com aquele que está no meio da gente todos os dias, e às vezes nós deixamos, né, um espírito, talvez, irmãos, de incredulidade se enraizar no nosso coração. E esse espírito de incredulidade, quando o pastor que está lidando com as suas dificuldades, que conhece a sua vida, ele diz assim, Deus está te falando, irmã, vem aqui que Deus está me falando a respeito da sua vida. Você diz, não, mas ele conhece a minha vida. Deus pode usar o de fora, mas Deus não pode usar o de dentro. Então, entenda uma coisa, irmãos. Olha, o pastor, ele é uma porta de bênção. Jesus fala isso também lá em João capítulo 10, também ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. E ele está falando de pastoreio. Então ele vai falar que o pastor é a porta de bênção para a minha vida, para a sua vida. Então pastor é porta. Mas tem pastor que não é porta. Infelizmente. Ele fecha o rebanho e coloca o salteador na porta. Porque quem deve ficar na porta é o pastor. E todo aquele que é do Senhor vai passar pela porta. E o pastor, ele tem esse recurso, né? Outro dia eu falei sobre isso aqui, hoje não tem um cajado, mas é tão interessante. Um dia eu vou trazer uma palavra sobre isso, irmãos, no contexto da vivência do pastor em Israel, como que isso reflete na vida espiritual e como que Jesus estava trabalhando no coração daqueles homens e mostrando para eles que ele era um pastor verdadeiro, porque havia salteadores, pastores mal falados, que roubavam o rebanho. Mas Jesus está afirmando, eu sou a porta. E aí, observe, o levita descendente de Asaf no meio da assembleia, ele disse, escute todos que vêm em Judá, versículo 15, e em Jerusalém, e o rei Josafá.
Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, fala para o seu irmão, não tenham medo, não fique desanimado por causa do seu inimigo. Aí ele diz, desse exército enorme. Aí ele vem fazendo uma afirmação, preste atenção, você está numa guerra difícil, recebe uma má notícia, aí Deus levanta alguém para falar contigo, dizendo, olha, presta atenção, a palavra de Deus diz assim, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aleluia! Ele diz, é de Deus. Mas há uma coisa interessante aqui, irmãos, ele não isenta o povo de lutar. Nós temos um Deus que tem força, tem os seus anjos lá. Irmãos, o que é um reino para Deus? O que é uma nação para Deus? O que é um povo para Deus? O que eu sou diante de Deus? Deus tem todo o poder. Nada pode. Deus não tem inimigo, irmãos. Nós aprendemos isso, como isso é incrível. Sabe por quê? Só Deus é altíssimo. Quando Deus não tem inimigo, sabe o que quer dizer isso? Que ninguém está em pé de igualdade com Ele. Ou seja, Ele não tem inimigo porque não existe ninguém à sua altura. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, isso me alegra. Alegra o meu coração como filho de Deus, como servo de Deus, porque o medo vai se transformando em unção de coragem. Aí eu começo a pular, eu começo a glorificar. E sabe onde acontece esse mover? Quando eu estou reunido, às vezes é na minha casa orando com a minha família, às vezes é com alguém, né, um irmão que vai lá orar, que vai ter esse momento comigo de oração no meio da guerra e também no meio da congregação. Deus sempre vai levantar alguém com uma palavra profética para atingir o meu coração, para me tirar do lugar onde eu estou acuado pelo medo, e Deus vem com uma unção de coragem para colocar sobre a sua cabeça, para te levantar, para você bradar em vitória e dizer, essa luta não é minha, mas é de Deus, está nas tuas mãos. Mas Deus não isenta você de orar, de buscar, e Deus diz assim, vá, reúna o povo, tome as posições, permaneçam firmes. Versículo 17, e vejam o livramento que eu vou dar a vocês. E calabaixo, oriandalabas. Vejam o livramento que eu vou dar a vocês. Irmãos, isso foi tão forte que Josafá, o que aconteceu? Versículo 18, ele prostrou-se, o rosto em terra, colocou a cara no pó, literalmente. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Eles começaram a louvar, a adorar. Irmãos, se nós estamos em guerra, onde estão o povo? Não é verdade? As igrejas deveriam estar todas lotadas. Se a igreja está sendo tão ameaçada assim, onde nós estamos? Nós estamos aonde? Talvez nós estamos nos posicionando numa trincheira errada. Sim ou não? Ei, Deus. Sabe por quê? Por falta de voz profética. Líderes carnais. E eu não tenho assim, nenhum receio de falar isso, irmãos. Que não tem discernimento para saber direcionar o seu povo num momento difícil. Onde nós, irmãos, onde nós nos posicionamos? Na trincheira, na adoração, louvando ao Senhor, chorando. Aí a Bíblia diz, versículo 20, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor e no seu Deus e vocês serão sustentados. Tenha fé nos profetas do Senhor e terão a vitória.
Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Quando começaram a cantar e entoar louvores, versículo 22, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe. Quem preparou a emboscada? Fala o Senhor. E no monte de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas, os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los, aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Irmão, Deus foi lá e disse assim, olha, passou assim algo nos olhos daqueles homens. Eles começaram a enxergar o exército que estava com eles, e aí eles começaram a lutar entre si. Deixa eu te dizer algo, Deus vai causar confusão no meio dos teus inimigos, que eles vão lutar uns contra os outros e vão se autodestruir. Por amor à sua igreja, eu profetizo que os nossos inimigos, eles se destruirão, porque, irmãos, Deus não se calou, Deus continua falando e Deus continua levantando voz para falar ao seu povo e dar direção. E o Senhor continua nos ensinando através da sua palavra. Deus não está morto, meus irmãos. Deus não morreu. Deus não nos abandonou, quero te dizer. Deus não abandonou a sua igreja. As meninas dos olhos de Deus. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, versículo 24, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Fala comigo, ninguém havia escapado. Aleluia! Versículo 25, então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, meus irmãos! Oh, glória! Meu irmão, no meio da guerra, há luta, há medo, mas Deus transforma em unção de coragem e Deus ainda nos dá presente, Deus ainda nos abençoa, Deus vai te galardoar, Deus vai entregar para você despojo. Eu quero dizer para você, Deus tem bênção para a tua vida. Versículo 27, depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram, o quê? Tristes? Chorando, alegres para Jerusalém, pois o Senhor enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém, foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. E o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz. Fala em paz. Pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Deixa eu te dizer, fronteiras, irmãos, são lugares de segurança onde Deus delimitava, ali o seu reinado para o seu povo. E a Bíblia diz que durante aquele lugar, aquele território, Deus tinha estabelecido a sua paz em todos os cantos do seu território, de Jerusalém, dos seus lugares, onde Deus havia estabelecido para o seu povo. Irmãos, Deus tem um tempo de paz para derramar sobre nós, para nos dar a você como servo do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Não sei qual é a tua guerra, meu irmão, mas entenda uma coisa. Essa guerra, às vezes você está lutando. Você pode estar lutando sozinho. Você pode estar lutando sem direção
e pode estar sem forças. Porque talvez você precisa buscar direção, você precisa buscar ajuda e você precisa deixar Deus transformar